Como Isaac ficou rico em meio à crise. Você já se perguntou como algumas pessoas prosperam mesmo quando tudo ao redor parece estar em crise? A Bíblia nos revela uma história poderosa sobre isso. A história de Isaac. Isaac viveu em um tempo de seca, escassez e fome. Era uma crise real, mas foi justamente nesse tempo difícil que Deus o fez prosperar abundantemente. Hoje, vamos mergulhar nessa história e descobrir os princípios que fizeram Isaac enriquecer mesmo em meio à crise. E como esses princípios podem mudar a sua vida hoje. Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, foi-se Isaac a Gerar, a Abimeleque, rei dos filisteus. A crise era tão séria que Isaac pensou em sair da terra onde estava. Ele queria fugir da fome, buscar melhores condições em outro lugar. Mas Deus tinha outros planos. Gênesis 26, 2, 3. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Deus deu a Isaac uma direção clara: ficar onde parecia não ter esperança, onde os olhos naturais diziam que era impossível prosperar. E confiar. Aqui está o primeiro princípio: obediência mesmo sem entender. Isaac obedeceu. Ele ficou na terra que Deus mandou, mesmo sem ver condições favoráveis. E ali, naquela terra seca, ele começou a semear. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Mesmo no meio da crise, ele não parou. Ele não cruzou os braços. Ele semeou. Segundo princípio, semeie mesmo em tempos difíceis. Enquanto todos estavam desanimados, Isaac continuava trabalhando. Enquanto todos recuavam, ele avançava. E Deus multiplicou tudo o que ele fazia. A crise que derrubou muitos, para Isaac foi a oportunidade de ver o poder de Deus. Gênesis 26, 13, 14. E engrandeceu-se o homem, e foi se engrandecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Deus não apenas o sustentou, Deus o fez crescer. O terceiro princípio: crescimento é para quem persevera. Deus prospera aqueles que continuam, não aqueles que desistem. Isaac não se comparou aos outros. Ele não ficou reclamando da crise. Ele não murmurou. Ele confiou, trabalhou e colheu, mesmo sendo invejado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado. A Bíblia conta que os filisteus entulharam os poços de Isaac para impedir que ele continuasse prosperando. Mas Isaac não parou. Ele desentulhou os poços. Ele cavou novos poços. Ele continuou. Outro princípio: não pare por causa da oposição. Quando o inimigo tenta bloquear suas fontes, é sinal de que você está na direção certa. Cada poço cavado por Isaac era uma prova de persistência. Era uma declaração de fé. Ele sabia que Deus estava com ele. E sabia que o que Deus tinha para ele não dependia das circunstâncias externas, dependia da promessa. Gênesis 26, 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. E chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Reobote significa espaço amplo, lugar de expansão. Depois de tanta luta, Deus deu a Isaac um lugar de crescimento sem oposição. Mas só aconteceu porque ele não desistiu antes. Em meio à crise, Isaac prosperou porque obedeceu a Deus, semeou com fé, perseverou em meio às dificuldades e confiou mais na promessa do que no que seus olhos podiam ver. Agora, pense na sua vida. Talvez você esteja passando por uma crise. Talvez o cenário à sua volta seja desanimador. Talvez você tenha vontade de parar, de fugir, de desistir. Mas hoje Deus te diz: fique firme, semeie, persista, confie. Deus é poderoso para fazer você crescer mesmo onde parece impossível.
Deus é especialista em transformar desertos em jardins. Salmo 126, 5, 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que hoje é choro, amanhã será celebração. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. Se você não parar, você verá a colheita. Deus não prometeu ausência de crises. Ele prometeu presença em meio às crises. Ele prometeu vitória para quem confia. Isaías 41, do 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Deus vai te ajudar. Deus vai abrir caminhos. Deus vai fazer o que for necessário para cumprir o que prometeu. Mas a sua parte é obedecer. Semeie em tempos difíceis. Persista em meio à oposição. Confie mesmo sem ver. E prepare-se para colher 100 vezes mais. Ore comigo, Senhor. Mesmo em meio às crises, eu escolho confiar em Ti. Mesmo quando meus olhos não veem saída, eu sei que o Senhor está agindo. Me ensina a semear com fé, a obedecer à Tua voz e a perseverar até ver a colheita. Que minha vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho semear mesmo em tempos difíceis. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ser encorajado. E se inscreva no canal para mais palavras que fortalecem a fé. Que o Senhor te prospere como fez com Isaac. E que você veja a multiplicação de Deus em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.